O que é exatamente sustentar ideias na redação? Tá claro para você o movimento de sustentação de ideias que você faz na redação ou em qualquer texto dissertativo? Tá claro para você isso? O que é um texto dissertativo? É debater e sustentar ideias. É isso que é feito num texto dissertativo, que é muito diferente de narrar ou descrever, por exemplo. Fazer uma narração ou uma descrição. Na narração e na descrição você trabalha essencialmente com elementos concretos, personagens, ambientes, elementos concretos, palpáveis em geral. Na dissertação não, você trabalha com temas, com ideias abstratas. Quando você fala de racismo, de valorização dos povos, comunidades tradicionais, xenofobia, qualquer um desses temas são abstratos, que é isso que se detém a redação dissertativa, temas abstratos. Então, quando você debate, sustenta ideias dentro desses temas, é muito diferente de você narrar ou descrever. Na sustentação de ideias, você precisa fazer declarações e, na sequência, trazer embasamentos que as sustentem. Agora você pode me dizer assim, tá, eu faço uma declaração e na sequência eu trago embasamentos, correto? Essa declaração é mais conhecida como um tópico frasal num parágrafo. Mas eu posso inverter essa sequência, essa ordem, eu posso trazer embasamentos e depois chegar no meu tópico frasal? Sim, pode, não há nada que impeça isso. Para exemplificar aqui o que é esse processo de sustentação, eu vou trazer aqui uma declaração e depois na sequência eu vou trazer um embasamento para ela. Para mostrar isso, eu vou trazer aqui um exemplo de uma redação que eu trabalhei aqui no canal, nas aulas de repertório para a redação. Então eu vou trabalhar aqui com um tema, o mesmo tema que eu trabalhei nessa aula, na verdade é o mesmo parágrafo. E o tema era da FCC ALAP para o cargo auxiliar legislativo de 2019. O tema era o intercâmbio de papéis na sociedade contemporânea. Então era um concurso, né, da FCC, Fundação Carlos Chagas. Nessa ocasião, o meu tópico frasal era o seguinte, ó. Outrossim, é imprudente desconsiderar que essa troca de papéis sociais pode encontrar como barreira uma pessoa sem a condição necessária para a nova função exercida. Então veja, aqui tem uma declaração. Qual é essa nova função exercida, esse novo papel? Qual é a sustentação que foi trazida quando do desenvolvimento desse parágrafo? O embasamento foi o seguinte: pais que, pela maturidade de seus jovens adolescentes, confiam integralmente neles, deixando-os livres para namorar e tomar suas próprias decisões, por exemplo, transferem de alguma forma a responsabilidade das ações para estes, o que resulta, em muitos casos, em acontecimentos indesejáveis, como gravidez, vício em bebidas e drogas, marginalização ou morte. Então você percebeu aqui que o embasamento que foi trazido aqui foi um exemplo, né? Na verdade é uma evidência no formato de exemplo, né? Qual é o exemplo de troca de papéis? Os pais que delegam, entre aspas, a responsabilidade pelas ações para os filhos adolescentes. Então, o filho adolescente é um exemplo aqui de alguém que não está preparado para uma troca de papéis sociais. Para ele, no caso, agir como se ele fosse o próprio responsável dele, ao invés dos pais. E como, no caso, ninguém tem dúvida de que um adolescente ele não está preparado para isso, né? Então não foi oferecida nenhuma prova de que o adolescente não está preparado. Só a menção de que, no caso dos adolescentes, isso se aplicaria já bastou, porque ninguém tem dúvida de que o adolescente ele está ainda com a mente em formação, ele ainda não tem condições de tomar decisões corretas, nem sempre, né? Alguns até têm, mas a maioria não. Então, ele foi trazido aqui como exemplo, né? A situação do adolescente, quando os pais os deixam livres para tomar suas próprias decisões, fazer o que eles quiserem. E na sequência foi trazido o quê? Uma consequência, né? O que resulta isso? Em muitos casos, em acontecimentos indesejáveis. Como quais? Gravidez, vício em bebidas e drogas, marginalização ou morte. Você percebeu que essa sequência de consequências foi construída de uma forma gradativa, foi aumentando a intensidade de gravidade? A gravidez, aí depois vício em bebidas e drogas, que sugere ser mais grave do que a gravidez.
Depois marginalização. Marginalização mais grave do que vício em bebidas e drogas e gravidez. Morte. Mais grave ainda do que vício em bebidas e drogas, gravidez e marginalização. Pelo menos na visão dos pais, foi formatado esse parágrafo para a visão dos pais. Talvez na visão da própria pessoa, talvez não seja essa a sequência. Então, esse aqui é um exemplo de sustentação.